Mateus 3, 11 e 12. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo, e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. A graça e paz de Deus estejam com todos. Em Mateus 3, 11 e 12, podemos ver dois tipos de batismos que o Senhor dá. No versículo 11, o João Batista falou que ele batiza com água para o arrependimento. Por isso que quando os judeus receberam o batismo do João Batista, eles confessaram os seus pecados e foram batizados. Marcos 1,15, e dizendo o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e crede no Evangelho. Em Marcos 1,14, podemos saber como ser salvo. Para ser salvo, devemos nos arrepender como um pecador diante de Deus, confessando os nossos pecados e pedindo perdão do pecado. E depois, ouvimos o Evangelho ou o que Jesus fez por nós e quando cremos no Evangelho pela ajuda do Espírito Santo, somos salvos. O João Batista batizou seu povo para que eles pudessem confessar os seus pecados e pedir o perdão do pecado. E aqueles que receberam o batismo do João Batista creriam no que Jesus fez na cruz por eles e seriam salvos. O batismo do João Batista era para o arrependimento e depois para crer em Jesus para ser salvo. Mas no final do versículo 11 de Mateus 3, o João Batista falou que Jesus batizaria com Espírito Santo e com fogo. Então, o que significa o batismo do Senhor Jesus com Espírito Santo e com fogo? O batismo do Senhor Jesus com Espírito Santo significa que aquele que se arrependeu e creu no que Jesus fez na cruz por ele vai receber o Espírito Santo. E o batismo do Senhor Jesus com fogo significa que aquele que não se arrependeu nem creu no que Jesus fez na cruz por ele vai receber o julgamento de Deus com fogo. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em Marcos 16:16, o Senhor Jesus falou que quem que crer e for batizado será salvo e quem não crer será condenado. Biblicamente falando, aquele que se arrependeu e creu no que Jesus fez na cruz é salvo. E quando ele crê no que Jesus fez na cruz, Espírito Santo entra nele. E isso é o batismo do Senhor Jesus com Espírito Santo. Mas, para aquele que não se arrependeu e nem creu no que Jesus fez na cruz, Espírito Santo não entra nele. Ele não é salvo. E um não salvo é ainda um pecador diante de Deus. E ele está debaixo da ira e julgamento de Deus. E quando ele não se arrependeu e não creu no que Jesus fez na cruz, ele será julgado e condenado e lançado no inferno. Isso é o batismo do Senhor com fogo. No versículo 12 de Mateus, podemos entender disso melhor. Mateus 3,12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira significa, o Senhor Jesus tem autoridade final. E recolherá no celeiro seu trigo significa que Jesus vai recolher aqueles que se arrependeram e creram no que Jesus fez no reino de Deus. Porque aos olhos de Deus, aqueles que creram em Jesus são os trigos. E queimará a palha com fogo que nunca se apagará significa que o mesmo Senhor Jesus vai julgar aqueles que não se arrependeram e nem creram nele. E aqueles que não creram em Jesus Cristo serão queimados eternamente no inferno. Biblicamente falando, todas as pessoas da história da humanidade vão receber um dos dois batismos do Senhor Jesus. Todas as pessoas do mundo vão receber o batismo com Espírito Santo ou o batismo com fogo. O que importa é qual tipo de batismo entre esses dois você vai receber. Se você já se arrependeu e creu em Jesus, Espírito Santo já entrou em você quer você CRE ou não. Se você já se arrependeu e creu em Jesus, o que você deve fazer é só agradecer ao Senhor e servi-lo como seu Senhor no resto da sua vida, dando ouvidos a Ele e obedecendo. Mas, se você ainda não tem a certeza se você realmente se arrependeu ou não, se realmente creu em Jesus Cristo ou não, por favor, escute bem do seminário bíblico repetidamente até que você tenha certeza do seu arrependimento genuíno e fé em Cristo Jesus. Mas, uma coisa é certa para cada um de nós baseado na Bíblia. Um dia, cada um de nós vai receber um dos dois batismos do Senhor Jesus. O batismo com Espírito Santo ou o batismo com fogo. Aquele que creu em Cristo Jesus, recebendo Espírito Santo, entrará no reino de Deus e aquele que não se arrependeu nem creu em Jesus Cristo será julgado e condenado e lançado no inferno. A graça e paz de Deus estejam com todos.